ver um pouquinho para frente aqui as paradas. Regra do produto. Então, às vezes, o que acontece, meu caro? Por vezes, você tem a multiplicação de funções. Como é o caso aqui, certo? Sim. E essa multiplicação de funções, então, acaba, né, dando pau. Porque, né, fica muito grande, complicado de lidar. Daí, nessa situação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar a função. Então eu gosto de falar que a derivada é assim, ó, a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, beleza? Tá. Então é isso, ó. Vou até bater um print screen, colar para você aqui. Cadê tu? Tá aqui. E vamos fazer uma derivadinha dessa aí. Bem, por exemplo, esse caso aqui. Claramente tu tem a multiplicação de funções aqui, né? Ó, x ao quadrado e raiz de x, certo? Sim. Bem, então você pode fazer a regra que eu acabei de te enviar. Derivada da primeira vezes a segunda normal, porque não estou fazendo nada com ela aqui, mais derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? Tá. E agora, você não precisa então se preocupar em derivar uma coisona grande, você deriva pedacinhos. Você faz a derivada do x quadrado e a derivada do x elevado a 1 meio. A derivada do x quadrado é 2x, por isso que está aqui. A derivada do x elevado a 1 meio a gente já fez muitas vezes na aula passada. É x elevado a menos 1 meio. Então a gente, 1 meio, x elevado a menos 1 meio. Joga esse menos 1 meio para baixo, né? Aquela regra de Sim. potência, te lembras, né, da regra de potência? Aham. Muito bem, muito bem. Então, é isso. Então é isso, daí você deriva e fica desse jeito. Ele juntou aqui e ficou assim. O que leva a entender que dá para juntar essas paradas. Ou seja, você não precisava ter feito a regra do produto. A regra do produto é uma ferramenta, você vai utilizar ela quando for mais simples. Quando tu tem uma situação aqui de bases iguais, né? A gente sabe que bases iguais somam seus expoentes, certo? Sim. Pois é. Então, você tem x elevado a 2 e x elevado a 1 meio. Você poderia ter somado os expoentes. Se você tivesse feito isso, chegaria nisso. Ok? Uhum. Isso. Então, você pode derivar isso aqui. Que quando deriva fica assim. Aí 5 meios menos 1 é 3 meios, ó, é uma resposta. Então, sempre vai chegar na mesma resposta, beleza? Tá. De boa? Tranquilo? 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 Tranquilo. Tranquilo. Então, eu vou fazer uma, tu vai fazer outra. A regra tá lá no teu WhatsApp já. E salvar aqui. Eu vou fazer. Bem, vou fazer essa aqui, se liga. Bem, eu vou fazer pela regra do produto. Então eu tenho que identificar que esse é o G e que esse é um H, por exemplo. Aham. Então, como a minha função é. Opa! Como a minha função é G vezes H, a derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? Sim. Então agora tu precisa identificar quem que é quem. O G Magazine é x ao cubo. Então a derivada é 3x ao quadrado, certo? Sim. O H', quem vai ser, será? Raiz cúbica de x. Então H' vai ser, bem, Um a gente terço. já sabe que é 1/3, né? E aí x elevado a 1/3 menos 1. Quanto que é 1/3 menos 3/3? É menos Menos 2 2 terços. terços. Vamos rezar Aham. 1/3 então. Daí, como é que fica aqui? É isso, basicamente. Então agora tu tem que jogar as coisas aqui. Show. Por aqui.
E a o gelinha. É isso. Veja, então, olha só que coisa interessante. A regra do produto, tu só joga no final, entendeu? Sim. Quero dizer, é tudo pedacinhos, né? Tu vai colocando os pedacinhos, vai montando um quebra-cabeça. Aham. Então não tem muito segredo, assim, tu só decora a fórmula e pronto, né? Vai Uhum. fazendo as pecinhas uma de cada vez, sacou? Muito bem. Claro que nesse caso, ô louco, fiz alguma coisa muito louca aqui. Dava para juntar, né? Talvez fosse mais rápido ter feito a regra de regra da potência antes, não é mesmo? Sim. Maravilha. Ah, agora é sua vez. Então, de novo, eu vou colocar meio que aqui do lado para tu se lembrar dos detalhes, mas eu vou colocar uma funções um pouco diferente para você derivar. Vai ser x ao quadrado mais 3x mais 1, que multiplica raiz de x mais raiz π de x ao quadrado. E ficou legal, né? Agora não virou tão for dummies. Ah, tá bom. Fazer o quê, né? Ó, eu acho que na prova, tua faculdade vai ser uma faculdade boa, vai ser bem pior. Não, As regras acadêmicas. os limites que eu vi na prova eram mais chatinhos mesmo do que eu tinha praticado, por isso que eu engasguei, mas. É, tem que praticar todos, né? O que eu faço aqui é só para tu pegar a ideia. Não, eu sei. Lá na apostila, meu, lá na parte de tarefa da apostila tem uns negócio assustador, velho. Sinceramente, Uhum. até hoje eu não consigo resolver alguns limites lá. Mas infelizmente não é bobinho. É, Tá. Esse pi que você botou aí agora me pegou.
Hum, Porque, por exemplo, assim, eu vou transformar em potência, vai ficar 2 sobre π. certo? E aí eu vou subtrair um, que aí para ficar, tem que ficar a mesma base. Então vai ficar Pi sobre pi. 2. Vai ficar π sobre π. Aí vai ficar 2 menos π. Isso. Não tem como simplificar. Vai ter Não que tem, ficar vai assim só ficar mesmo. 2 menos π. Tá bom, tá, só pra saber. Tá, então vai ficar. Tá, obrigado. Só isso que eu tinha de dúvida. Beleza. Quando terminar aí, fala. Tá. Problemas aí, man. É a mesma coisa que os outros, né? Não, Só não, um pouco longo. eu derivei. Eu derivei o G e o H, que seria, né? Esses dois já. E eu botei na equação, né? Seria G derivada vezes H normal, mais H derivado vezes G. Eu já fiz isso. Certo. Aí eu agora tenho que arrumar esse negócio pra ficar. Sim. E é só isso que falta. Enfim, muito número. Ó, eu que sou devagar mesmo. Não, relax, relax. Só pra saber se tava tudo certo. Mas a derivada de G ficou 2x mais 8. E a de H ficou 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio, mais 2 sobre π, vezes x elevado a 2 menos π. Maravilha. Agora você tem que montar as pecinhas do quebra-cabeça, certo? Sim. Isso.
Tá, eu tô tendo dificuldade em organizar isso aqui, cara. Muito mal. Tu não precisa simplificar as coisas, só deixa em grupinhos mesmo. Tá, ó, Que nem eu então. fiz aqui, ó. Eu não juntei nada, tá vendo? Ah, beleza, então. Então ficou 2x mais 8 Uhum. vezes raiz de x mais raiz de x ao quadrado, sendo que Isso aqui é é um raiz. 3, né? Não é um 8. É um 3? É. Ah, eu anotei como um 8. Ah. Eu que escrevi 8, a partir da minha anotação não é que você que fez errado, tá? Maravilha. Mas enfim, vamos fingir que é um. Você acertou no seu erro. Isso que importa. Vamos fingir que é um 8. Só pra. Muito bem, muito bem. Mas ficou uma conta enorme, só isso, entendeu? Tipo. E aí Uhum. eu tava tentando simplificar isso aqui esse tempo todo, por isso que tava demorando, entendeu? Não, não, não. Deixa pra lá. Estamos bem, então. Se você fez certo aí, tá valendo. Uhum. Então vamos continuar. Vamos continuando. Nós vimos então a regra do produto. Agora nós vamos ver a regra do quociente. Deixa eu colocar aqui. Então a regra do quociente, ela é muito semelhante à do produto, até porque ela nasce da regra do produto. Depois você pode pensar o porquê. É bem interessante pensar o porquê. Mas a regra é essa: se você tem o f, uma função que divide outra, você vai ter que a derivada disso é a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Agora, perceba que na regra do produto lá, você não tinha diferença, né? Não tinha sinais diferentes. Então você podia fazer a coisa na ordem que você quisesse. Aqui Aham. não. Aqui você tem uma ordem específica, ok? Sim. O cara que acompanha o sinal negativo é sempre o que tem a derivada do de baixo. Sempre. Então, é isso. Muito bem. Por exemplo, esse caso aqui. Vou mandar isso aqui para ti, para tu usar como referência. E vamos olhar o que está acontecendo aqui. A derivada do de cima, o termo de cima, x quadrado mais 2. O termo de baixo, 3x menos 1. Então, vamos lá. Derivada do de cima vezes o de baixo normal. Menos derivada do de baixo vezes o de cima normal. Dividido pelo de baixo normal ao quadrado. E agora vamos fazer a derivada de cada um deles, né? Derivou essa parada aqui, deu só 2x. Derivou outro carinha aqui, deu só 3. Essa coisa aqui não faz sentido. Tudo bem? Daí, arruma e pronto. Aham. Eu recomendo que nessas situações você nunca tente simplificar. Não dá para simplificar com a parte de baixo normalmente, tá bom? Tá. Então deixa a parte de baixo ao quadrado mesmo. Se tu quiser dar uma arrumadinha nos termos de cima, pode ser. Mas de modo geral, faça o mínimo esforço possível, tá? Só escreve as equações e pronto, senão tu vai perder muito tempo com coisa que não vai ajudar em nada. Então, vamos fazer uma derivations aqui. Hoje eu quero ver ainda a regra da cadeia. Dá tempo, eu acho. Acho que sim. Muito bem. A gente tem que, se tu tem uma função g dividido por h, a derivada vai ser derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividir pelo de baixo ao quadrado. Então, de novo, a gente agora pensa em cada carinha separadamente. Esse aqui é o g. Se esse aqui é o g, quem que é o g', então? É o x. Uhum. Esse cara é o h. Que é o h', então. 5x à quarta mais 9x ao quadrado. Certo? Sim, Pronto, resolvido o problema. Porque agora a única coisa que tu tem que fazer é colocar as peças em seu devido lugar. tá certo. Claro que as regras do quociente elas costumam ser gigantescas, assim, elas ficam muito grandes, porque os termos são grandes.
Então eu vou colocar isso aqui no lugar do G', o H normal aqui, né? H. Ok? Aham. Agora o H' aqui, no lugar do H'. E o G, né, que estava ali multiplicando, tá aqui. E o H normal ao quadrado embaixo. Ok? Beleza. Beleza. Pronto, tá aí. Se tu quiser simplificar fazendo uns chuveirinhos aqui e tal, podia ser. Mas isso costuma ser inútil, trabalhoso, né? Só vai melhorar um pouco a estética e nem tanto assim. Muito Aham. bem. Então agora eu vou querer que tu faça uma também. Depois a gente Beleza. pode ir para a regra da cadeia. Ok? Aham. Beleza. Tá. Terminei. Certo. E aí? Ficou 9x ao quadrado vezes x, 7 elevado a x elevado a 7 mais 2 menos 7 vezes x elevado a sexta vezes 3 x elevado a 3 Aham. mais 2x, aí tudo dividido por 7x elevado a sexta ao quadrado. Aí, ó, pegou o jeito, hein? Aí sim. Tem nem mais o que falar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar a matéria então. Vamos ver aqui a regra da cadeia agora. Bem, qual que é a ideia da regra da cadeia? Todas essas derivadas que a gente fez aqui, na prática a gente se baseou na tabela, né? Sim. Na tabela lá você decora algumas coisas e pronto, né? Então a Uhum. ideia vai ser o seguinte: ahn, se você não tem na tabela, ferrou. A ideia é essa. Se não tem na tabela, ferrou, porque como é que você vai saber a derivada? Daí você vai ter que fazer a regra da cadeia. Esse é o caso de como se resolve problemas, funções que não tem na tabela. Por exemplo,
indo bem direto ao ponto aqui. Digamos que você tem essa função. Você olha para ela e pensa, poxa, não tem na tabela. O que eu sei fazer é a derivada do raiz de x. Né? Aham. Isso que a gente está fazendo aqui o dia todo. Né? Então a gente sabe fazer a regra do tombo. Só que a regra do tombo é x elevado a alguma coisa. E aqui eu tenho 5x mais 2, eu tenho uma soma ali. Aquilo não aparece na regra do tombo, não dá para quebrar essa raiz em duas. Então o que a gente faz? A gente pensa o seguinte, poxa, seria tão mais simples se fosse só a raiz de x, né? A gente pensa isso. Sim. Então a gente faz isso acontecer. A gente disse que o que está ali dentro é u. E agora você não tem mais a raiz de 5x mais 2, você tem a raiz de u. Uhum. Maravilha. Só que, claro, né? Isso é roubar. Então a gente vai ter que fazer o quê? A derivada do que tu chama de u e a derivada da tua nova função. Essas são coisas que tu sabe derivar. Tu sabe a derivada de 5x mais 2, tu sabe a derivada de raiz de u. Sim. Derivada do y em função de u é 1 sobre 2 raiz de u. A gente já viu isso trocentas vezes, não é? Sim. E a derivada de 5x mais 2 é 5. Pronto, e agora a regra da cadeia é esse encadeamento, na verdade, né? Essa sequência, porque você vai multiplicar essas duas derivadas que você obteve, porque a hora que você multiplica, o du corta. E você obtém justamente quem você quer, que é a derivada de y em função de x, que você não conseguia fazer antes, mas agora você consegue multiplicando essas derivadinhas mais fáceis que você fez, ok? Aham. Então tudo se baseia em você saber escolher o U certo, né? O certo aqui era óbvio, era essa coisa que estava aqui dentro, beleza? Então Tá. agora que você entendeu o Basications aqui, eu vou fazer um, depois você vai fazer um parecido. Vamos lá. Digamos que você tenha a seguinte função assim, olha só. X ao quadrado mais 2x mais 1 elevado à quinta. Tá aí o aluno que não estudou absolutamente nada para a prova vai pensar, para eu conseguir resolver isso eu tenho que multiplicar 5 vezes, né? Que tá a quinta, né? Sim. Não estaria errado fazer isso. Só que você perderia o dia inteiro. Enquanto, pela regra da cadeia, isso sai, obviamente. Daí você vai pensar assim, poxa, não seria muito mais fácil se fosse apenas x ao elevado à quinta, né? Então é isso, você vai Sim. chamar isso aqui de u, que vai virar um u elevado à quinta, isso você sabe derivar. Então a gente vai dizer que u é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Sempre que eu crio uma variável, eu já derivo ela. Quem que é a derivada aqui? Super fácil, né? 2x mais 2, certo? Sim. E agora você vai ter, então, uma f que não é mais de x, agora é de u. Olha só que maravilha, u à quinta. Isso aqui você também sabe derivar tranquilamente, né? 5 vezes u à quarta. Isso. Pronto. E agora a gente quer a derivada df dx. A gente não quer nenhuma daquelas ali. A gente quer a df dx. A gente vai usar aquelas ali para isso. Beleza? Uhum. Então, vai ficar isto, isto. Mas claro, a gente não quer que tenha u na resposta. Então tem que substituir o u pelo que ele é. O u não era isso aqui? Sim. Então eu substituo. O u tá ali no 4, elevado à quarta, né? Isso. Aham. Então pronto, fizemos a derivada daquela coisona estranha. Eu ia passar o dia inteiro para fazer isso aqui. Uhum. Ok? Então é isso, olha só que maravilha. Muito bem, espero que você tenha entendido. Agora eu vou colocar uma que segue a mesma lógica para você fazer. Mas vai ser a raiz cúbica de x ao cubo mais 3 elevado a 7. Ok? Tá. Você já sabe que tem uma coisa aí legal de chamar de U. Eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? Já volto.
Opa, e aí, conseguiu fazer a derivada? Então, eu ia perguntar pra você uma coisa. Diga. Então, eu não poderia cortar aquele 7 ali? Tipo, tem, ele Cortar? tá. É, porque ele tá na raiz de 7, né? E aí tá tudo. Tá tudo isso potência de Não, não 7. é raiz de 7, eu falei que era raiz cúbica. Meu 7 parece um 3, nossa, que medo. É um 3 Ah, ali. nossa, por isso que eu tava. Eu falei, eu fiquei pensando, caralho, por que ele Ah, fez cara, isso? que estranho. O pessoal não costuma reclamar tanto da minha letra, assim. Não, não, eu que tô mal, então, desculpa. Mas tá. Então eu não fiz nada, eu fiquei pensando nisso. Não dá só pra cortar? Bem, se fosse isso, né, até daria. Não, mas beleza. Facilitaria bastante, né? Mas esse é mais estranho, porque, por exemplo, é, porque eu vou dizer, eu digo que U vai ser x ao cubo mais 3 tudo elevado a 7, Sim, certo? sim. Só que aí eu não consigo fazer de novo, porque vai estar tudo elevado a 7, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, se tu tem dificuldade de ver com a raiz, escreve sem a raiz. E agora o que é que tu tem que chamar de U? X. Ah, boa, beleza. Boa, Escrever com raiz sempre prejudicial. tá bom. Beleza, obrigado.
Tá, eu acho que eu terminei aqui. Opa, manda uma foto aí, que isso aí é meio grande. Ih, vou escrever de novo então, calma. Eu gosto, e os professores também gostam, que você mostre esses passos que eu fiz aqui, né, ó. Tudo um embaixo do outro, né? Não fica encavalando as coisas. Então, aí eu ia te perguntar uma coisa, né? Diga. No final, você botou. Eu fiz meio que copiando do teu modelo, entendeu? Mas eu não entendi como é que a gente chegou por exemplo, no teu modelo você fez 5U a elevado a 4 vezes 2x mais 2, entendeu? Eu entendi o que são essas coisas, mas tipo, como é que a gente chega nesse valor? Tipo, Bem, porque a derivada é a multiplicação das derivadas que você fez aqui em cima. aham. Essa é a regra da cadeia. Essa é a regra, sacou? A Sim. regra é, você encontra a derivada multiplicando as derivadas dos Ah, pedaços. é a multiplicação da. Tá, beleza, beleza, beleza. Isso. Multiplicação das derivadas. É porque eu fico confuso com esse símbolo de derivada que é df dividido por alguma coisa, Oh, mas eu enfim. tô usando até as cores aqui pra Não, ficar mais beleza. evidente. Não, tranquilo, Vai pela tranquilo. cor, se no símbolo não rola. A cor Beleza. ajuda. Beleza. Tá. Tá, vou escrever bonitinho então. Tá, deixa eu mandar uma foto. Deixa eu mandar uma foto então. Tá. Opa. Mandei. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui. Ah, você chamou. Eu gosto que coloque do lado, mas tudo bem. Não quero ser chato assim, esse ponto. Já sou muito chato. Mas daí você colocou ali dentro, essa derivada você conhece bem, multiplicou as coisas, pronto. Olha só, acabou de fazer uma conta pela regra da cadeia. Beleza? Beleza. Você Beleza. gosta que bote do lado como, assim, fazer o que você fez? Puxar uma Mas setinha? é chatice minha, chatice minha. Não precisa se preocupar muito com isso. Tá. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar.
O que nós temos aqui? Temos outras regras possíveis. Nem sempre com uma substituição é suficiente, tá? Às Tá. vezes não é. Tipo, aqui teve que fazer 2 substituições. Acontece, né? Ele substituiu o primeiro por V, porque ele não sabia derivar a partir de dentro, só que ainda tinha uma raiz e uma raiz. Então, se não sabe derivar, chama de U, e daí vai chamando até tu saber derivar tudo. Aqui, por exemplo, veja que esse caso é o caso onde envolve as 3 regras que a gente viu, que é a regra do produto, do quociente e da cadeia juntos. Então é um problemão longo, né? Então vamos ver aqui para finalizar a aula como é que ele faz isso. Tu tens a multiplicação de uma função que está elevada à quarta potência por uma coisa que é claramente uma regra do quociente, certo? Isso aqui é uma regra do quociente. Tu tem uma multiplicação dessas coisas, né? Então tem multiplicação, regra do produto. Tem esse carinha aqui, regra do quociente. E tem aqui, regra da cadeia. Nossa, que maluquice. Então tu tem que fazer a coisa bem aos poucos para não errar. Tá. Então, qual que vai ser o segredo aqui? Muito bem. O que tu vai fazer é o seguinte, como tu tem produto aqui, primeiro você escreve a regra do produto. Então você vai falar que a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal, beleza? Tá. Só que ainda você não deriva. Agora você deriva cada um deles. Ó, tu vai derivar só por hora esse cara aqui, que é a regra da cadeia. Sim. A regra da cadeia, para um caso desse, ela tem um jeito bem rápido de fazer. Tu tem que pensar o seguinte, se a tua função ela é uma outra função elevado a n, tipo, aqui nós temos uma coisa elevado a n. A derivada vai ser n, g na n menos 1, g'. Que é o que ele fez aqui, olha só. Quem que era o n? Não era 4? 4, g na n menos 1, a g não era essa função aqui, o 4 era o n, então fica n menos 1, 3, certo? Derivada de quem está dentro. Sim. Isso aí. Pô, que realmente bem rápido. Mais direto ao ponto, sacou? Dá tá na certo. mesma que o outro caso. Esse aqui é bom para esses casos polinomiais. Daí fazendo isso rapidations aqui, você chega nisso, ok? Beleza. Então é um jeito bem bom de fazer aquilo lá. Agora, para a regra do quociente, você já sabe. Derivada do de cima, vezes de baixo normal, menos derivada de baixo normal. Depois de muita simplificação, chega nisto. Pronto, então uma coisa que era feiozona, como tu reparou, agora vai ser só de novo jogar as pecinhas no quebra-cabeça, né? A regra do produto é derivada da primeira, que ficou aquela coisona lá, vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda, vezes a primeira normal. Daí tu vai simplificar isso aí? Eu não simplificaria, que é muito mais provável errar, né? Se for tentar simplificar, é tanto x, é tanto sinal, né? Tu vai se perder, Sim, entendeu? sim. Então tu tem que saber a hora de parar. Ali era a hora de parar, beleza? Show! E é isso, cara. Vai ter umas outras regras aqui, a regra da cadeia, ó. Não quero que você fique de salto alto aí, porque a regra da cadeia é barra pesada. Às vezes cai umas função feia aí. Tá bom? Então eu recomendaria que você treinasse bem isso aí, pegasse a apostila, eu já te enviei ela, desse uma boa lida nesses problemas, tá bom? E numa próxima aula tu me traga dúvidas da regra da Tá. cadeia. Não, na Principalmente. próxima aula, a gente com certeza vai ter dúvidas, que até a próxima aula provavelmente vai ter minha prova, já é corrigida. Ah, sim, E tem as aí, coisas lá pra gente ver da prova. e aí a gente provavelmente vai conversar sobre a prova, mas enfim. Maravilha, maravilha. Então estou no aguardo dela quando tiver e já me manda, beleza? Tá, obrigado, viu? Eu que agradeço.